Quando a gente fala de inconsciente, existem aí algumas formas de olhar o que é o inconsciente. Uma das primeiras pessoas a falar sobre inconsciente foi Freud na psicanálise. Então, para Freud, existe uma parte da nossa psique, uma parte da nossa percepção, que é reprimida. E essa parte da percepção reprimida, ela acaba atuando na consciência. Por exemplo, existem repressões. Por exemplo, a gente não pode agir da forma que a gente quer agir em sociedade, porque a sociedade talvez não aceitaria aquele tipo de ação. Então, a gente reprime esse tipo de ação. Geralmente, Freud puxa para a sexualidade. Na época lá tinha muito a ver com isso, repressão sexual, etc e tal. Depois, mais tarde, vem um outro teórico, que é Jung, que fala do inconsciente coletivo, e tem um outro teórico ainda que fala do inconsciente familiar. O inconsciente familiar, ele é descrito por um psiquiatra húngaro chamado Leopoldo Zondi, e ele fala que, na verdade, a gente atua repetindo alguns padrões familiares, na realidade, sem que a gente perceba. Claro, a gente pode enxergar isso de uma forma de que, poxa, a gente aprendeu como agir, primeiramente, modelando os nossos pais. E os nossos pais começaram a agir, na realidade, modelando os pais deles. E vai indo. Então, é como se a família também tivesse um tipo de padrão de ação. Mas o mais profundo desse seria o Jung. O Jung, ele olha não necessariamente para o indivíduo, mas para a cultura. E ele percebe que existe uma repetição de padrões na cultura em si. Ele percebe que todas as culturas elas repetem alguns padrões que ele chamaria de arquétipo. E esses arquétipos estariam principalmente na mitologia. Então, por meio dos estudos de mitologia comparada, ele percebe que a maneira que o ser humano tem de perceber a realidade é criando um certo tipo de história sobre a realidade. Então, as mesmas histórias elas se repetem em diversas culturas, como, por exemplo, a cultura nórdica tem um mito sobre inferno, tem um mito sobre paraíso, tem um mito sobre heróis. A cultura grega também é sempre repetindo esses padrões de percepção. E o principal padrão... É muito interessante, né? Se repete, independente da linguagem. Por que se repete? Porque o ser humano, independente de onde ele estiver, ele vai perceber a realidade de acordo com ele mesmo. E o ser humano tem a base de percepção independente de onde ele esteja. Então, a forma que a gente vai perceber é construindo narrativas. E essas narrativas são refletidas depois na mitologia. Quando a gente olha para as mitologias, elas se repetem ao redor do globo com causas centrais. E a principal delas seria o mito do herói, que é a busca do sujeito para se tornar ele mesmo, vencendo ali onde ele está inserido. E aí se tornando cada vez mais consciente. Essa busca do herói seria o processo que Jung chamaria de individuação. Você sendo você. Não mais um reflexo das circunstâncias. Não mais um reflexo do inconsciente. Não mais um reflexo da repressão da sociedade em relação a você. E ele tem uma frase interessante que é: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Destino é a repetição de padrão. Quando você se torna consciente, você percebe os padrões de repetição que talvez você trazia dos seus pais, da sua família ou até mesmo da sociedade e se torna livre para agir ali, de acordo com a sua verdade. Só que é um processo gigantesco para você encontrar esse centro de eu. Há uma tendência hoje a gente pensar que, será que existe algum curso que vai me mostrar qual é o meu chamado, o meu propósito? Não. É um processo. Uma forma legal de ver o que seria esse chamado, esse propósito, é entendendo o teu entusiasmo. Entusiasmo é o que te move, digamos assim. E também tem outro problema que geralmente a gente acha que esse chamado, essa vocação, esse sentido, esse propósito tem que ser aplicado ao trabalho. Tem que ganhar dinheiro com esse meu propósito. Cara, isso ferra muito a percepção. Porque qual é o propósito da vida? O propósito da vida é experienciar a vida. O propósito da tua vida é estar vivo, porra. Então, como que você pode passar por esse tempo da vida experienciando a vida da melhor forma possível? Porra, seguindo o teu entusiasmo. Mas não necessariamente no trabalho, mas sim num ponto teu que você sinta que a tua alma está conectada ali. A palavra entusiasmo vem do grego, que é entheos. En é dentro, theos é Deus. É como se você estivesse em contato com o teu Deus interior. Seguindo esse Deus interior. Tipo, o entusiasmo é o que te dá a chama pra viver. Entende? Um chamado pra viver. Porra, eu tô vivo. Saca? A gente pode chamar entusiasmo também de curiosidade. A gente pode chamar, seguir a curiosidade, como você fala. O Jung tem um conceito interessante que pode ajudar nesse entendimento de qual seria o teu entusiasmo central, que é um conceito chamado de circumbulação. Circumbulação é você ficar circulando algo a vida inteira. Tipo, tem um ponto central e você fica circulando ao redor daquilo. Só que, às vezes, você está chegando perto e aí você se distancia. Você
caminha um outro caminho, chega mais perto daquilo que te chama a atenção e se distancia, como se houvesse ao mesmo tempo uma fascinação por fazer aquilo, mas um certo tipo de medo. O que os outros vão achar, o que a sociedade vai achar se eu fizer aquilo que eu amo fazer? O que a sociedade vai achar se eu, do nada, decidir parar de trabalhar em tal trabalho que não faz sentido e me dedicar de fato à música? O que a sociedade vai achar se, em vez de eu ter um trabalho comum, eu começar um podcast? O que a sociedade vai achar? Entende? E daí depois, tá, mas será que é a sociedade que acha ou será que sou eu mesmo me julgando? E a gente vai colocando várias camadas. Para identificar o que seria esse chamado, digamos assim, esse entusiasmo, é interessante que você olhe para aquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo rejeita. E aí quando a gente nega, quanto mais a gente nega isso que nos mantém vivo, como se fosse o chamado, o fogo ali da vida, mais a gente se distancia disso, é como se a vida fosse ficando cada vez mais fria. Já que é um fogo do entusiasmo, quanto mais longe disso você estiver, mais fria a vida vai ficando. Quando você vai se aproximando disso, parece que a tua vida começa a pulsar de novo. É interessante daí fazer um paralelo com a mitologia. Tem um mito que circunda todas as tradições, principalmente as tradições mais europeias, que é o mito do dragão, o mito da princesa, do dragão, do cavaleiro. O que acontece? Existe um reino, um dragão vem até esse reino, rapta uma princesa. Leva essa princesa até a sua caverna. E aí, dentro do reino ali, o rei e a rainha ficam tristes, porque era a filha única que queria se casar e continuar a vida do reino. E aí, todos os cavaleiros ali daquele reino sentem medo de ir atrás do dragão, de matar o dragão, porque não querem arriscar a sua vida, até que surge um cavaleiro meio fraco, meio tosquinho assim, mas que amava a princesa. E aí, ele voluntariamente vai para a jornada para enfrentar esse dragão. Ele vai, então, armado ali com o seu pangarezinho, vai com uma espada, com um escudo, do jeito que dá, mas ele vai voluntariamente, ele tem algo dentro dele que é diferente dos outros cavaleiros, tem a vontade. Ele vai até, então, o covil do monstro, enfrenta o dragão, recupera a princesa e descobre que dentro daquela caverna existia um tesouro. Ele recupera o tesouro, recupera a princesa, volta pro reino. Agora, com o tesouro, ele é capaz de comprar o dote da princesa, se casa com a princesa, e aí o reino volta a frutificar. Tá, beleza, historinha. Mas, porra, tem uma carga simbólica muito foda nisso, cara. Que é o seguinte. O teu reino é a tua vida. Dentro dessa vida existe uma princesa. Por que uma princesa? Não é porque a mulher é frágil, por isso que ela foi raptada e porque precisa de um homem pra salvar. Não tem nada a ver com isso, cara. É porque a princesa, a mulher, representa a vida. A vida é em potencial. Toda mulher é uma vida em potencial porque a mulher carrega dentro de si a vida. O seu útero, digamos assim. Ela é aquela que fecunda a vida. Então, quando o dragão vem até o reino, é como se a tua vida em potencial fosse roubada pelo medo. O medo sequestra a tua vida em potencial. E aí a tua vida começa a ficar fechada, o reino vai morrendo. Até algo dentro de você assumir a responsabilidade para ir até aquela caverna e enfrentar esse medo, simbolicamente falando. O medo, o dragão, ele representa a matéria. Um dragão voa, um dragão gospe fogo, um dragão tem escamas, um dragão tá dentro de uma caverna. Então, voar é elemento ar, cuspir fogo é elemento fogo, as escamas representam elemento água e a terra ali representa por onde ele mora, né? Que é a própria caverna. Quando você é capaz de enfrentar isso, digamos assim, ou integrar em ti o fogo que representa o espírito, o entusiasmo, o ar que representa o intelecto, a água que representa a emoção e a terra que representa o agir, quando você integra isso dentro de ti, você enfrenta o teu medo e você descobre que lá dentro do teu medo se esconde o tesouro, que é justamente uma vida com sentido. Você recupera a vida com sentido, representado pela princesa. E agora você é capaz de viver uma vida que seja realmente tua como o rei do teu reino. Entende? Tipo, é extremamente simbólico. Então existe essa jornada do enfrentamento do medo. A tua vida ela começa depois que você enfrenta o teu medo. A gente acha que existe um caminho que é só nosso. Entende? Tipo, a gente acha que existe um caminho que é só nosso. Um caminho que já tá trilhado e que tá de boa, eu vou trilhar esse caminho. Não existe. Não existe. Se existe um caminho que já foi trilhado, ele não é teu, porque alguém já trilhou ele. O verdadeiro caminho é aquele que se faz caminhando. Se tá difícil o teu caminho, é porque ele é teu. Simbolicamente falando, você tem que se lançar ao desconhecido para daí então construir uma vida com propósito, sentido e significado. Essa é a parada. Isso é ser herói. É estar disposto a enfrentar aquilo que você não conhece para daí então construir uma vida com significado. E a gente acha que sentido e significado é algo que vai ser dado, um anjo dourado vai chegar e vai falar: ó, Lutz, esse é o teu significado, esse é o teu propósito. Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. O significado, o sentido de uma vida vem quando você é capaz de assumir a responsabilidade pela tua vida.
Talvez o que eu faça não vai dar certo. Mas eu quero fazer. Eu vou enfrentar a possibilidade. Eu vou entrar na selva escura e trilhar o meu caminho. Entende? É nesse sentido. E o que é dar certo, né? Até o dar certo tá contaminado, né? Exato, porque a nossa percepção do dar certo é justamente conseguir, de certa forma, status. Eu só consigo metrificar que a minha vida tá dando certo se eu tenho capacidade de comprar o carro que eu quero, se eu tenho capacidade de morar na casa que eu quero, se eu tenho capacidade de ganhar dinheiro. Tudo bem, isso aqui é muito importante pra manutenção tua. Mas e a vida, cara? Você tá disposto a abrir mão de uma vida com entusiasmo, com vida, com sentido e significado, pra ter só posses? É que a base da vida é, de certa forma, o sofrimento. Tudo vai ter uma carga de sofrimento, digamos assim. Entende? Tipo, a gente tem uma tendência a querer fugir do sofrimento para buscar algo que seja só alegre, como se quando a gente estivesse vivendo nosso chamado, a gente teria um certo tipo de alegria constante. Não, pô. Esse talvez seja esse talvez seja um segredo. Quem sou eu pra falar de segredo, né? Mas, tipo, talvez acho que esse seja um segredo para uma vida bem vivida, que é o seguinte, é você entender que a vida é sofrimento. E quando você é capaz de agir de acordo com a tua verdade, de acordo com a tua vontade, seguindo um certo tipo de entusiasmo, quando algo ruim acontecer, quando algo triste acontecer, você será alegremente triste, porque você vai entender que aquele sofrimento é parte do processo. Entende? Tipo, há uma tendência gigantesca a gente tentar fugir do sofrimento, ou fugir da tristeza, ou fugir. A gente sempre fugindo da angústia, sempre como se fosse uma fuga. Aí, hoje também tá em altos índices de depressão, por exemplo. E o que a pessoa que tá se sentindo pra baixo, ela faz? Ela vai num psiquiatra e quer uma pílula mágica que vai tirar ela do quadro depressivo. Porra, olha pra depressão. Por que você tá se sentindo mal? O que dentro de ti tá te chamando? Entende? Será que não é um lado que você não tá olhando? Será que não é um lado que tá te chamando pra talvez sentir mais? Ou fazer algo que você sabe que poderia te trazer mais vida? Será que a depressão é justamente o fato de você não estar conseguindo se adaptar à sociedade, é por isso que você está deprimido? Ou é justamente isso que vai ser o caminho para que você saia da depressão? Ou assumir que você não está conseguindo se adaptar? E aí conseguir separar, beleza, eu não me adapto aqui, mas eu posso fazer isso para que isso me dê a base para fazer coisas que eu gosto, entende? Eu passei por um período de depressão bem profunda, assim, e um dia eu tava lá pensando sobre a vida, tipo, né, na minha ali, pensava bastante em colocar fim àquela existência. E aí um dia eu tirei pra sentar com essa depressão, tipo, sentar e conversar com ela. E como se ela fosse uma pessoa, como se ela fosse uma entidade separada de mim, entende? Como se fosse uma parte minha que eu pudesse conversar. Porque a gente tá sempre conversando com a gente mesmo, se a gente parar pra perceber. A gente sempre falando, são várias vozes da nossa cabeça, uma conversando com outra, Lutz, faz isso, faz aquilo, não, melhor fazer tal. Aí eu tentei me separar da depressão como se ela fosse uma entidade com a qual eu conversasse. E eu perguntei pra ela, cara, por que você quer que eu morra? Ela respondeu, eu não quero que você morra, mas existe uma parte tua que precisa morrer. É uma parte tua. Olha pra mim, qual é o chamado que tem aqui? O que eu quero que você faça? Entendi? Comecei a me... Como posso colocar aqui? Cada enfrentamento de depressão é diferente, mas no meu caso era que eu queria comunicar algo e não estava conseguindo comunicar. Então eu ficava fechado por medo. Quando eu consegui sentar com ela e conversar, eu percebi que muito da depressão vinha do fato de que eu tava pensando sobre o que os meus amigos do futebol da época iam achar se eu começasse a falar de mitologia. Porque eu sempre era o cara mais pra cima né? Tipo, eu sempre era o cara tava mais extrovertido, nunca falava sobre esses assuntos com ninguém. Eu queria entender o que eles iam achar. Entendi? Eu preciso matar esse Vinícius que se importa tanto com a opinião dos outros para que o Vinícius real possa começar a nascer. Cada vez que a gente é capaz de olhar para esse movimento negativo, digamos assim, na nossa personalidade, é um movimento que nos puxa para baixo, por isso que a depressão puxa para baixo. Simbolicamente falando, é como se fosse uma descida ao inferno particular, ou os místicos chamariam de noite escura da alma. E a única forma de sair do inferno particular, ou sair da noite escura da alma, ou sair do deserto, que o deserto também é um arquétipo, Jesus vai para o deserto, precisam atravessar o deserto por 40 anos, enfim. Essa travessia do deserto é feita justamente dessa forma, atravessando, não evitando. A única forma de você sair do inferno é atravessando o inferno. A única forma de você sair da noite escura da alma é atravessando a noite escura da alma. A única forma de você sair do deserto é atravessando o deserto. A única forma de você sair da depressão é atravessando a depressão, não fugindo dela. Entende? Ah, mas a depressão me deixa aqui jogado na cama e tudo mais. Sim, é um movimento. Lida com ela.